Está no ar mais um RPM, o programa Resenha Política Maratimba, com os assuntos mais importantes de Marataízes e do sul do Espírito Santo. E não custa nada, né, gente? Vamos se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos e também acionar o sininho de notificação. E o assunto de hoje é um assunto muito importante aqui para Marataízes, uma das maiores fontes de renda da nossa população, o turismo. E para falar sobre isso, convidamos Marli Santana, que é líder comunitária em Boa Vista do Sul. Para quem não sabe, Boa Vista é a terra das falésias aqui de Marataízes. Boa parte delas ficam lá em Boa Vista e ela também é empreendedora. Marli, seja bem-vindo ao RPM. Muito obrigada, Ricardo. Vamos falar então sobre o meu projeto e o que eu tenho. Eu sou uma empreendedora, eu sempre procurei trabalhar, de alguma forma, porque eu sou casada e sempre acompanhei a carreira do meu marido, que é um militar. Mas em alguns momentos da minha vida eu já fui empresária, e eu, depois da aposentadoria do esposo, vim morar em Boa Vista do Sul, em Marataízes. E o que eu encontrei lá no bairro que eu escolhi para viver, que eu chamo de meu pedacinho de paraíso, é uma ausência de oportunidades de trabalho. As pessoas ficam restritas ao trabalho na roça ou na pesca, os jovens ficam sem oportunidades de trabalho. Eu vejo comércios que têm dificuldade de se manter durante o ano. E eu vejo o que fez com que eu me apaixonasse por Marataízes. Um local perfeito, lindo e extremamente atrativo ao turista. No entanto, não tem um grande desenvolvimento do turismo aqui em Marataízes como um todo, e muito menos em Boa Vista. Eu sou apaixonada pelas falésias, sou apaixonada pela Lagoa de Boa Vista, e nós temos um turismo que aproveita esse local em poucas épocas do ano. Geralmente no auge do verão, entre o Natal e o Ano Novo, e nas primeiras semanas de janeiro, no Carnaval e em alguns feriadões mais longos. E isso eu percebi que gerava uma extrema ocupação nessas datas, mas que fazia com que o comércio ficasse enfraquecido e sem mão de obra o ano inteiro. Em fevereiro você conheceu o projeto do Sebrae, né? Isso, exatamente. Essa dificuldade que eu percebia lá, eu andava buscando o que eu poderia acrescentar à minha comunidade. Ouvi um convite para participar de um projeto que envolvia o Sebrae. E o Sebrae foi um grande alavancador do meu trabalho como empreendedora, porque a minha empresa funcionava no braço, comigo como técnico administrativo e com meu esposo formado em administração, mas nós não tínhamos uma estrutura muito grande e muita assistência. Quando eu conheci o Sebrae, isso foi um sucesso para mim, porque eu aprendi, eu tive a oportunidade de ter conhecimento, fiz cursos que me deram alavancagem para desenvolver o meu negócio. Isso me deu segurança para seguir em frente e também me deu o preparo para, no momento onde eu achei não compensa mais ter um negócio, eu desisti da minha empresa. Isso é importante como empreendedor, a gente saber a hora de fazer a escolha certa, e isso eu consegui com o Sebrae. E saber que o Sebrae estava trabalhando um projeto de turismo aqui com o serviço público, tanto em relação ao Estado quanto ao próprio nosso município, me deu interesse nesse projeto e eu me inscrevi como membro de lá do meu bairro, como representante da sociedade civil. Participei desse projeto desde fevereiro, nós começamos as reuniões final de fevereiro, durou março, durou abril, e agora em junho foi feita a apresentação desse projeto. Nesse projeto nós discutimos quais as dificuldades que afetavam o nosso turismo. Pois é, quais são essas dificuldades? Exatamente as mesmas que afetam as nossas comunidades. A ausência de um bom transporte público, a ausência de serviços como os prestadores de serviço Uber, serviços de entrega, a ausência de um fornecimento de água estável, constante durante o ano inteiro. Boa Vista teve um grande problema. Exatamente. Boa Vista do Sul, no ano passado, nós passamos por 22 dias de falta de água em sequência no período de Natal e Ano Novo. Isso nos gerou um problema grave de ter que ficar pedindo carro-pipa. Então, isso me fez me interessar, porque eu penso, se eu trago o turista, eu tenho que atender bem o turista. Se eu trouxer o turista, vai ter que ter água para atendê-lo. Você imagina uma pousada cheia de turistas no Réveillon sem água. Exatamente o que aconteceu, em inúmeros casos. Então, eu vi como oportunidade desse projeto de turismo trazer um benefício que seria ao turista, mas que seria à comunidade e a toda a nossa cidade durante o ano inteiro. Agora, como resolver esses gargalos que você apontou? Olha, esses gargalos, eu acredito que a solução deles passa pelo comprometimento público, Prefeitura, Estado, para quê? Para nos garantir serviços bem fornecidos
por uma empresa que, segundo o que eu identifiquei como líder, é uma autarquia de um outro município. Então, nós temos no nosso município moradores que reclamam da falta de água. Mas a falta de água, reclama com quem? Com a autarquia. Aí a gente vai à autarquia, a autarquia reclama que não existe uma adequada contratação do serviço dela com o nosso município. E nós, como moradores, vivemos essa dinâmica da reclamação nossa, da reclamação da autarquia e sendo sem uma solução. Então, já que eu não tenho como buscar uma solução por aí, já que eu não sou ligada a prefeituras, não sou ligada a nenhum município, né, ao serviço público, eu tenho que buscar o que eu posso pela minha comunidade. Essa foi a minha estratégia quando eu comecei a buscar a participação no projeto de turismo. Se eu consigo construir um projeto interessante de turismo em parceria com empresários de turismo, que é o que eles buscam, né, o dono de uma pousada, o dono do serviço de refeição fora de casa, né, ele quer o turista aqui durante o ano inteiro, não só no verão. Para isso, ele precisa ter condições de atender o ano inteiro. Como que ele atende o ano inteiro? Tendo profissionais bem formados para permanecer nas suas pousadas ou nos seus restaurantes, tendo constância de serviço, como, por exemplo, transporte. Um turista que chega aqui, se ele não tiver chegado aqui no carro próprio, é difícil que ele se desloque. Por exemplo, se ele está aqui numa pousada no Pontal e ele quiser conhecer as falésias, ele vai pagar um absurdo num carro particular para levá-lo até lá, porque nós não temos serviço de Uber. Pelo que eu consigo identificar, a gente tem um lugar bonito, um paraíso aqui da natureza. Agora, precisa reduzir a burocracia para os empresários, precisa melhorar a infraestrutura e precisa dar educação que eu falo é informação para os operadores de turismo e seus funcionários, não é isso? Sim, também. E ter esses serviços, porque se não temos Uber, o turista não tem como se deslocar. Se não temos ônibus, o turista não tem como se deslocar se ele depende do ônibus, porque não veio de carro próprio. E isso são dificuldades que são públicas, não são dificuldades que o empresário de turismo tem a facilidade para resolver. Essa é uma ideia que o turismo busca trabalhar em todos os lugares que ele vai. Procurar ampliar as possibilidades de atendimento para o empresário, procurar ampliar as oportunidades de atendimento para a comunidade que precisa da oportunidade de trabalho, né? E o turismo hoje, né, no meio empreendedor, é visto como um campo que ele não tem mais essa obrigatoriedade de ser usado apenas numa época, somente numa festa, somente no verão, se é praia. Nós temos oportunidade de termos aqui em Marataízes, além do turismo que é chamado sol e mar, né, que é vir e aproveitar o banho de mar e aproveitar a praia, nós temos turismo gastronômico, nós temos diferenciais como o nosso abacaxi de Marataízes. Existe um grande impacto que nós perdemos, que nós temos um grande volume de pesca de lagosta, e essa lagosta, ela não é conhecida como um produto aqui de Marataízes. Ela é entregue em outros entrepostos, e aí aqui em Marataízes não se consegue comer lagosta. Não temos, pouquíssimos restaurantes oferecem a lagosta, né? O turismo hoje ele tem aspectos de experiência, como por exemplo, o salto que é feito do voo livre lá nas falésias. Então a gente tem tanto aspecto de turismo a ser explorado, que Marataízes pode aproveitar todos eles. Nós temos uma coisa incrível que a maioria dos moradores de Marataízes não conhece. Nós temos 2 grandes naufrágios muito próximos da costa. O turismo de mergulho pode ser promovido em dias de maré baixa. Qualquer pessoa que saiba usar um flutuador e um óculos e um snorkel, se ela for mais segura, ela chega nos naufrágios que nós temos muito próximos da praia, nas falésias e lá na praia do navio. Agora, Maria, infelizmente nosso tempo é curto, está acabando. Para fechar, você vê no curto ou médio prazo possibilidade de melhorar a situação do turismo marataízes? Ou seja, resumindo, a nossa pérola capixaba pode voltar para ela novamente? Pode, com certeza. Por quê? Porque desse projeto nós criamos um movimento de empresários e de sociedade interessada em quê? Em fiscalizar que esse projeto, que eu pessoalmente, juntamente com várias outras pessoas nos dedicamos a realizar, que esse projeto seja executado. Por quê? Porque ele é um projeto em execução até 2026. Então esse é o momento que a nossa sociedade pode se organizar empresarialmente e socialmente para fiscalizar o cumprimento desse contrato. Por quê? Porque mudanças políticas geram, às vezes, desinteresses em projetos
de um governo anterior. Mas nós podemos, como sociedade, garantir que esse projeto siga avante e tenha sucesso aqui em Marataízes como em outros locais. Tomara. Marli Santana, empreendedora e líder comunitário em Boa Vista do Sul, muito obrigado pela sua presença. O assunto rende ainda, com certeza você virá mais vezes aqui na RPM. Muito obrigado. Obrigada a todos. E para você em casa, muito obrigado pela audiência. Continua assistindo a RPM. Até mais.